Em 22 de junho de 2013, no Parque Nacional Mammoth Cave, Kentucky, iniciou-se uma das operações de busca e resgate mais perturbadoras da história do parque. Os gêmeos idênticos Ethan e Lucas Reynolds, de 22 anos, embarcaram em uma excursão espeleológica por uma rota turística autorizada. Apenas um deles retornaria 15 dias depois. Ethan foi encontrado trancado em uma jaula de ferro em uma sala técnica abandonada da caverna, vivo mas semiconsciente, após ser abandonado pelo próprio irmão gêmeo para morrer. Os irmãos nasceram em 3 de março de 1991, em Louisville, Kentucky, filhos de David e Margaret Reynolds, proprietários de uma próspera cadeia de oficinas mecânicas que gerava aproximadamente $2 milhões anuais. Apesar de serem gêmeos idênticos fisicamente indistinguíveis, suas personalidades eram completamente opostas. Ethan, nascido 11 minutos antes, demonstrava desde criança traços de liderança, responsabilidade e seriedade. Formou-se em administração de empresas na Universidade de Kentucky e trabalhou na empresa familiar, gradualmente assumindo sua direção. David Reynolds não escondia que via Ethan como seu sucessor e herdeiro. Lucas, por outro lado, era impulsivo e propenso a riscos. Abandonou a universidade após 2 anos, experimentou diversos empregos sem permanecer mais de nenhum deles, e aos 22 anos ainda vivia com os pais, acumulando uma dívida de $30 mil em cartões de crédito sem fonte de renda estável. A relação com o pai era tensa, pois David considerava Lucas um fracasso e constantemente comparava os irmãos, criando uma tensão crescente entre eles, que eventualmente culminaria em tragédia. Em 8 de janeiro de 2012, a vida dos irmãos mudou drasticamente, quando David e Margaret Reynolds morreram instantaneamente em um acidente de carro na rodovia 64, entre Louisville e Lexington, após um caminhão sair da pista e colidir frontalmente com seu veículo. Os irmãos tinham apenas 20 anos. Após o funeral, o testamento revelou uma divisão desigual da herança que intensificaria o ressentimento de Lucas. Ethan recebeu 70% do negócio familiar e a maior parte dos imóveis, incluindo a casa da família e 2 propriedades para aluguel, totalizando aproximadamente $2,7 milhões. Lucas recebeu 30% do negócio e um pagamento em dinheiro de $150 mil, totalizando cerca de $1,1 milhão. A herança total foi estimada em $3,8 milhões. O testamento justificava essa diferença declarando: Ethan demonstrou responsabilidade e capacidade para administrar os negócios. Lucas ainda não provou sua confiabilidade, mas espero que sua parte o ajude a encontrar seu caminho. Lucas ficou furioso com essa decisão. O advogado da família, Robert Connelly, testemunhou posteriormente no julgamento que Lucas gritava que era injusto, que seu pai sempre amou mais Ethan e que nunca lhe deram uma chance. Ethan tentou acalmar o irmão, mas Lucas saiu furioso, batendo a porta. Isso aconteceu em fevereiro de 2012. E desde então a relação entre os irmãos deteriorou-se drasticamente. Nos 16 meses seguintes, mal se falaram. Ethan administrava o negócio com sucesso, enquanto Lucas rapidamente gastou a maior parte de seu dinheiro, pagando dívidas e em investimentos fracassados. Em junho de 2013, ele tinha menos de $30 mil, morava em um apartamento barato em Bowling Green e trabalhava como garçom, acumulando cada vez mais ressentimento e inveja de seu irmão bem-sucedido. Em 15 de junho de 2013, Lucas ligou inesperadamente para Ethan em uma conversa que duraria cerca de 20 minutos. Ethan contou posteriormente aos investigadores que Lucas disse querer se redimir, que já havia passado tempo suficiente, que entendia que seus pais tomaram uma decisão e que precisavam seguir em frente. Lucas sugeriu que fossem juntos à caverna Mammoth, como faziam quando crianças com seus pais. Ethan ficou surpreso, mas feliz, sempre desejando consertar o relacionamento com seu irmão. A caverna Mammoth é o sistema de cavernas mais longo conhecido do mundo, com mais de 650 quilômetros de passagens exploradas, e a família Reynolds a visitou várias vezes quando os irmãos eram adolescentes, guardando boas memórias desses momentos. Lucas sugeriu especificamente o tour histórico, um percurso turístico popular de 3 km,
mas também mencionou explorar algumas antigas passagens de serviço sobre as quais disse ter lido em fóruns de espeleologia. Ethan concordou sem suspeitar de nada. Entre 15 e 22 de junho, Lucas realizou diversas ações que se tornariam evidências cruciais de premeditação. 18 de junho, comprou um mapa detalhado do sistema de cavernas Mammoth, incluindo antigas seções de serviço e áreas fechadas ao público. O vendedor Kevin Marshall lembrou que o rapaz perguntou especificamente sobre essas áreas e o acesso às zonas restritas. Em 19 de junho, 3 dias antes da excursão, Lucas visitou uma loja de materiais de construção em Bowling Green, onde câmeras de vigilância o registraram comprando alicate de corte, lanterna potente, corda de 4,5 metros e luvas, totalizando $83,60. Em 20 de junho, passou cerca de 3 horas na biblioteca pública de Bowling Green, revisando arquivos sobre a caverna Mammoth, pedindo mapas antigos, documentos sobre instalações de serviço e históricos de sessões fechadas. Essas ações indicavam claramente que tudo havia sido meticulosamente planejado. Lucas não estava sugerindo uma excursão espontânea. Ele estava preparando um assassinato. Na manhã de 22 de junho de 2013, os irmãos se encontraram no estacionamento do centro de visitantes da caverna Mammoth por volta das 10 horas. O clima estava perfeito, ensolarado com temperatura em torno de 24 graus Celsius. A guarda florestal Emily Carter, que trabalhava na entrada, lembrou-se dos gêmeos obviamente muito parecidos, um mais falante e sorridente, o outro mais quieto e sério. Eles compraram ingressos para a visita guiada histórica, que começava às 11 horas, e Emily explicou as regras básicas: ficar com o grupo, não se afastar da rota e não entrar em áreas fechadas. Eles assentiram e disseram que entenderam. O tour histórico começou conforme planejado com 23 turistas e o guia Mark Henderson, veterano com 15 anos de experiência. A rota passou por vários pontos históricos: Rotunda, Avenida Gótica e River Styx. Por volta das 13 horas, quando o grupo estava na Igreja Metodista, um grande salão onde eram realizados cultos religiosos no século XIX, Mark percebeu que 2 pessoas estavam faltando. Ele perguntou ao grupo se alguém havia visto os irmãos Reynolds. Várias pessoas responderam que os viram na câmara anterior, cerca de 10 minutos antes. Mark interrompeu a visita, refez seus passos, chamando os irmãos pelo nome, mas não obteve resposta. Ele voltou à Avenida Gótica, mas não encontrou ninguém. Mark então conduziu todos até a saída e imediatamente informou a administração do parque sobre os turistas desaparecidos às 13h30. O protocolo para turistas desaparecidos foi ativado rapidamente. O chefe dos guardas florestais, Thomas Drake, iniciou a operação de busca, e em 1 hora, 8 guardas e 4 espeleólogos voluntários experientes entraram na caverna, dividindo-se em grupos para vasculhar a rota e passagens adjacentes. Às 15 horas, o guarda Stephen Clark encontrou Lucas Reynolds caminhando sozinho pelo corredor principal em direção à saída, claramente perdido. Quando questionado sobre seu irmão, Lucas, nervoso e confuso, explicou que estavam ficando para trás observando formações, decidiram alcançar o grupo por caminhos diferentes. Ele se perdeu, e quando voltou à rota principal, Ethan havia sumido. Lucas foi trazido à superfície e entregue ao chefe Drake, que conduziu o interrogatório detalhado. Lucas explicou que viu Ethan pela última vez na Avenida Gótica por volta das 13 horas, que Ethan tinha mochila com água, lanterna e celular, e que a separação foi acidental. Drake anotou tudo, mas algo na história parecia estranho ao guarda experiente, que notou inconsistências. Às 18 horas, com Ethan ainda desaparecido, a operação foi ampliada com espeleólogos adicionais do Serviço Regional de Resgate. As equipes vasculharam quilômetros de passagens, chamaram por Ethan e verificaram cada bifurcação. A caverna Mammoth é enorme, e mesmo áreas próximas ao tour histórico têm dezenas de ramificações não marcadas em mapas turísticos. À meia-noite, a busca foi suspensa temporariamente devido ao cansaço da equipe. Lucas ficou em hotel próximo e Drake pediu que não saísse e estivesse disponível para perguntas. Na manhã de 23 de junho,
As buscas foram retomadas com o dobro da intensidade, com especialistas da Associação Nacional de Espeleologia, cães farejadores e drones com câmeras térmicas, embora seu uso fosse limitado devido às rochas. O segundo dia não trouxe resultados. O telefone de Ethan não respondia, o sinal não alcançava as profundidades. Os cães não detectaram vestígios devido à umidade e chão rochoso. No terceiro dia, 24 de junho, a área de busca foi expandida para áreas fechadas ao público. Antigas passagens de serviço, áreas instáveis e passagens alagadas. Foi nesse dia que ocorreu a primeira descoberta significativa. A espeleóloga Jessica Raymond, investigando o antigo corredor de serviço isolado, perto da Avenida Gótica, encontrou uma mochila North Face azul escura contendo garrafa de água, barras de energia, jaqueta e carteira com documento de Ethan Reynolds. A mochila estava em bifurcação de passagens, uma levando de volta ao tour histórico, outra entrando em área de serviço fechada por portão com placa proibida a entrada, somente pessoal. O portão estava aberto, com cadeado destravado pendurado na dobradiça. Drake chegou com a equipe, examinaram minuciosamente, fotografaram e documentaram tudo. A mochila estava cuidadosamente colocada contra a parede. Não parecia abandonada em pânico. O conteúdo estava intacto. Drake decidiu explorar o corredor atrás da grade com equipe de 5 pessoas. O corredor era estreito e baixo, exigindo que as pessoas se abaixassem. As paredes estavam úmidas e o chão coberto de lama argilosa, evidenciando que nenhum funcionário estivera ali há muito tempo. A 50 metros, encontraram pegadas no chão argiloso, marcas nítidas de botas de 2 solas diferentes. Um conjunto de pegadas levava ao corredor, mas o outro conjunto era estranho, parecendo marcas de arrasto, como se alguém tivesse puxado algo pesado. Eram 2 sulcos paralelos, com pegadas de botas entre eles, como se uma pessoa estivesse arrastando outra. Jessica fotografou as marcas enquanto Drake sentiu-se inquieto, percebendo que não parecia turista perdido, mas ato violento. A equipe continuou seguindo as marcas até uma antiga sala de serviço. Espaço de cerca de 5 por 8 metros com teto baixo, restos de caixas de madeira antigas e ganchos enferrujados nas paredes. Antiga área de armazenamento usada décadas atrás. As marcas de arrasto terminavam no centro da sala. Não havia passagem óbvia, apenas parede de pedra com saliência. A equipe inspecionou cada canto, mas Ethan não foi encontrado. A sala estava vazia. Ao final do quarto dia, 25 de junho, a atmosfera era sombria. A mochila, as marcas de arrasto indicavam que algo acontecera, mas onde estava Ethan? As buscas continuaram por dias, que se transformaram em semanas, com equipes trabalhando 12 horas diárias, explorando dezenas de quilômetros. A mídia começou cobertura intensa. Parente distante chegou exigindo respostas, e Lucas permanecia no hotel, auxiliando formalmente, mas despertando cada vez mais suspeitas dos guardas. No 10º dia, 1º de julho, a polícia se juntou à investigação. O detetive Robert Mills, especializado em pessoas desaparecidas, iniciou investigação paralela. Entrevistou Lucas formalmente, verificou seu álibi e examinou a situação financeira dos irmãos. O que descobriu reforçou suspeitas. 3 semanas antes do desaparecimento, Lucas havia pesquisado no Google frases como "Quanto tempo uma pessoa pode viver sem água?", "Áreas isoladas da caverna Mammoth" e "Antiga instalação de serviços da caverna". O histórico estava no laptop confiscado. Lucas explicou que estava apenas interessado na excursão e planejando segurança, mas a explicação não convenceu. Em 7 de julho, o 15º dia de buscas, houve avanço. O espeleólogo voluntário Alan Gray, explorador experiente de 37 anos, decidiu revisitar a antiga sala de serviços onde as marcas de arrasto terminavam, sentindo que haviam deixado algo passar. Voltou sozinho com lanterna potente, determinado a verificar cada centímetro. Alan examinou metodicamente paredes, chão e teto. Verificou caixas vazias e apodrecidas, ganchos velhos enferrujados e aproximou-se da saliência de pedra na parede do fundo. Atrás da saliência, havia fenda estreita, rachadura vertical de cerca de 40 centímetros de largura.
Alan entrou sorrateiramente de lado e pisou na fenda, encontrando entrada para a pequena câmara escondida de aproximadamente 2 por 3 metros e 1,5 metros de altura. Ali, no canto atrás de grade de ferro enferrujada, Alan viu Ethan Reynolds. Ele jazia no chão encolhido, quase imóvel, magro, desidratado, rosto encovado, lábios rachados, roupas sujas e rasgadas, garrafa plástica vazia ao lado. A gaiola estava trancada com cadeado enorme e enferrujado, mas funcional, evidentemente usada décadas atrás para guardar equipamentos. Alan gritou. Ethan abriu olhos lentamente em expressão confusa e desorientada. Tentou falar, mas apenas som rouco saiu. Alan imediatamente pediu ajuda pelo rádio. 12 minutos depois, Drake, Jessica e 3 socorristas com equipamentos médicos invadiram a câmara. Trouxeram alicates e em 5 minutos cortaram passagem larga o suficiente. 2 homens retiraram Ethan cuidadosamente. A paramédica Susan Hill começou o exame imediato. Pulso fraco em 50 batimentos por minuto, pressão baixa, desidratação grave, sinais de hipotermia. A temperatura na caverna era cerca de 13 graus Celsius. Ethan estava lá 15 dias com costela fraturada. Gemeu quando movido. Susan administrou soro fisiológico intravenoso e o envolveu em cobertor térmico. Drake inspecionou a gaiola. Fechadura antiga trancada propositalmente sem chave. Dentro havia garrafa vazia e outra meio cheia, mínima água que permitiu sobrevivência de 15 dias. Pequena lanterna descarregada, sem comida. Via arranhões no chão, evidenciando tentativas de fuga. Barras arranhadas, fechadura forçada, unhas quebradas, dedos machucados. Carregaram Ethan em maca em operação de 2 horas por passagens estreitas. Às 18 horas, Ethan viu luz do dia pela primeira vez em 15 dias e foi levado de ambulância ao hospital. No hospital, Ethan foi colocado em suporte de vida com reidratação contínua e estabilização. Médicos diagnosticaram desidratação crítica, exaustão, fratura da 7ª costela direita, hipotermia leve e múltiplas escoriações. A doutora Helen Carter disse: "É um milagre ele ter sobrevivido. 15 dias em caverna fria e úmida com pouca água e sem comida. O corpo humano é incrivelmente resistente, mas ele estava no limite. Mais alguns dias e o resultado teria sido fatal." Por volta das 20 horas, Ethan recuperou consciência suficiente para falar. Drake e Mills estavam esperando, e a doutora Carter permitiu breve conversa de 5 minutos. Mills aproximou-se perguntando o que aconteceu. Ethan, com olhos cheios de lágrimas, sussurrou roucamente: "Foi o Lucas. Ele queria que eu fosse embora." Mills gravou o depoimento completo de Ethan sobre traição e tentativa de assassinato premeditada. Ethan relatou que Lucas disse querer falar a sós sobre testamento e dinheiro. Se separaram do grupo. Lucas começou dizendo que testamento era injusto, ficou com raiva gritando, então disse: "Se você não estivesse aqui, tudo seria meu." Golpeou Ethan quebrando costela, arrastou-o pelos corredores, cortou o cadeado de portão com alicate trazido propositalmente, empurrou-o para a gaiola, fechou com cadeado novo planejado previamente, deixou 2 garrafinhas de água totalizando 1,5 litros e disse: "Eles vão dizer que você se perdeu e morreu. Nunca vão te encontrar aqui, e eu ficarei com toda a herança." Na tarde de 7 de julho, Mills obteve mandado de prisão para Lucas Reynolds por tentativa de homicídio e cárcere privado. Lucas foi preso sem resistir. Nas semanas seguintes, reuniram-se provas irrefutáveis. Impressões digitais de Lucas na fechadura da gaiola. Alicate encontrado em seu carro com marcas correspondentes ao portão cortado. Mapa com anotações circulando exatamente a sala onde Ethan foi mantido. Registros de navegação e compras provando o planejamento semanas antes. Depoimentos de testemunhas. Motivação financeira clara de 3 milhões de dólares de herança. Evidência médica confirmando fratura por golpe intencional. Lucas Reynolds foi condenado a 40 anos de prisão. Em 2026, terá cumprido 12 anos no Centro Correcional de Kentucky, em Ederville, podendo solicitar liberdade condicional em 2039, aos 48 anos. Trabalha na biblioteca prisional.
não possui sanções disciplinares e concluiu programas de reabilitação.